Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Gente, uma coisa linda que está acontecendo através das lives da Nova Aliança são mudanças radicais. E uma coisa que aconteceu, gente, a algumas pessoas que está acontecendo, muitas pessoas que não frequentavam templo, que não participavam de religião e estavam vivendo uma vida assim, cheia de... uma vida no pecado, perdidas totalmente. E essas pessoas, gente, que não têm a religiosidade entranhada no coração, que não tem a incredulidade no coração, gente, estão dando um reviravolta de vida incrível. Então, a religiosidade e a incredulidade é o que nos afasta de Deus. Então, as pessoas que realmente estão focadas em combater a incredulidade do coração estão mudando de vida. Tá bom, gente? Então, foque em combater a incredulidade do seu coração. O que acontece? Muitas pessoas que estão assistindo todas as lives e começaram a implantar dia a dia cada ensinamento que foi dado aqui, gente, estão tendo resultados incríveis. E o maior resultado, gente, é conexão com o papai, é intimidade com Jesus, é passar, gente... a vida de oração se tornou um prazer imenso de você estar ali conectado com ele, desfrutando do amor dele e da graça dele. E, gente, é isso que a gente precisa somente, que o resto é acrescentado. A vontade dele, gente, é soberana, é a melhor. Então, quando nós nos deleitamos nele, quando nós nos apaixonamos por Jesus, quando nós entendemos o significado da obra consumada da cruz, gente, ele começa a fazer algo incrível na nossa vida. Ele começa a fazer um mover na nossa vida. Tudo que está bagunçado começa a se colocar no lugar. A paz reina em seu coração. Você começa a ver a vida de uma forma totalmente diferente, gente. E os acréscimos que ele dá, meu irmão, eu sempre falo, isso é muito, mas muito melhor do que você ousa sonhar. E, meus amados, muitas pessoas me perguntam sobre intercessão. E a live hoje é sobre intercessão. Então as pessoas ficam perguntando assim, Vinícius, como é que eu oro pelas pessoas através da Nova Aliança? Como é que é a oração da Nova Aliança intercedendo por alguém? Como é que eu oro para os meus filhos, para o meu marido, para as pessoas? E é uma dúvida, gente, muito constante. Mas eu queria falar para iniciar aqui, gente, que a oração da Nova Aliança, ela não muda em nada, sendo para você na oração pessoal, sendo para a oração de outro. O princípio é o mesmo, meu irmão, minha irmã. Está consumado. Tudo já nos foi dado através da obra da cruz. Só que eu vou falar algo, gente, que vai impactar você. Muitas coisas que eu falo, toda live tem um impacto. Na live passada, as pessoas foram impactadas sobre o jejum da Nova Aliança. Muitas pessoas aqui estavam jejuando errado. Né? O jejum da forma errada, da forma que não diz na palavra, e de uma forma de obter algo de Deus através do jejum. Isso não existe, gente. Não existe moeda de troca com Deus, gente. Não existe moeda de troca. Isso é velha aliança. As pessoas, infelizmente, querem fazer algo para receber algo de Deus.
eu dizimo para receber, eu faço a obra para ser abençoado, eu ajudo os outros para ser isso. Gente, não existe isso na obra consumada da cruz. Não existe isso, gente. Está consumado pela cruz, pelo sangue de Jesus. E, gente, eu vou tirar os comentários aqui para começar a levar a palavra, mas eu já vi uma pergunta rápida aqui, mas já vou responder. Não existe voto com Deus, irmão. Voto com Deus é moeda de troca. Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz. Você não precisa fazer voto com ele, gente. Tem tantas coisas. Sabe o que acontece, meus amados? É a religiosidade que a gente traz. É a religiosidade que a gente traz do meio que a gente vive. Então, não tem mais isso, gente. Acabou. Não tem voto, não tem troca. Tudo nos foi dado, nós precisamos apenas desfrutar do amor de Deus e nós precisamos nos apropriar, aprender a nos apropriar pela fé do que nos foi dado. Só que nós só nos apropriamos pela fé, sabe do que, gente? A gente só consegue fazer isso, se apropriar pela fé, se a nossa fé estiver ativa. Ativa. E como é que você ativa a fé? Combatendo a incredulidade do coração. Gente, eu já dei várias aqui durante as lives. Nós falamos sobre oração, no caso a oração pessoal, o soaking, o jejum, tudo isso, gente, tudo isso é para combater a incredulidade do teu coração. Porque quando a incredulidade é combatida, a tua fé fica ativa e você se apropria de tudo aquilo que Deus já nos deu. Então é sempre bom a gente relembrar de algumas coisas antes de entrar no assunto, né? E nós temos que sempre relembrar do que deve ser feito para viver uma vida plena na nova aliança. E eu acredito que muitos de vocês já saibam os conceitos básicos e simples. Quem não assistiu às outras lives, gente, volta e assiste tudo, porque muitas coisas às vezes que eu vou falar aqui não vão fazer muito sentido para você. E a gente está lá desde a primeira, é um conteúdo que você tem que acompanhar. Então eu acredito que muitos já sabem muitos conceitos básicos e simples e que já estão adotando em suas vidas. Mas é sempre bom, meu irmão, minha irmã, e eu sempre lembro em todas as lives que a oração na nova aliança ela deve ser feita em fé somente. Gente, se for orar sem fé, não ore. Se for para orar e abrir a boca para falar com Deus sem fé, não abra, que você vai atirar palavras ao vento. Não ore. Algo muito importante para você, meu irmão, minha irmã, que tem assistido todas as lives e aplicado todos os ensinamentos, é que você deve ter no teu coração, a certeza que você não precisa pedir absolutamente nada. Gente, quem que acompanhou até agora, eu duvido que está pedindo alguma coisa para Deus, gente. Porque quando você adota os ensinamentos que foram passados para você, meu irmão, minha irmã, em oração, você começa a ter, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração que você não precisa pedir mais nada em oração. Você deve ter no seu coração que ao invés de ficar pedindo pelo teu amanhã, você só precisa agradecer pelo teu hoje. Pare de pedir pelo amanhã, agradeça pelo teu hoje. Algo também, meu irmão, minha irmã, muito importante que foi ensinado nas lives anteriores, é que não se deve orar com uma atitude de ansiedade. Eu falei isso para vocês. Ou seja, a pessoa está ansiosa com um problema, ela acha que oração é você lá despejar esses problemas para Deus. Não adianta, gente, fingir que tem fé. Não adianta, pois o papai, ele conhece o seu coração. E não faz sentido, gente, orar ansioso e sem fé. E muitos oram fingindo ter fé. Muitos sentem uma emoção e acham que isso é a presença do Espírito Santo, gente. Então as pessoas ficam procurando o sobrenatural de Deus em vez de primeiramente criar intimidade e viver conectado à videira. Você precisa entender, meu irmão, definitivamente isso. Que a oração não é uma fórmula mágica feita para saciar os seus desejos. A oração não serve para apagar as atitudes erradas e nem para te dar nada, gente.
A oração, como eu falo toda live, é um alinhar do seu coração com o coração de Deus. É você entrar numa conexão sobrenatural e incrível para você desfrutar do amor e do descanso dele. E com isso, o Espírito Santo ele tem um espaço para agir na sua vida e você entender qual a vontade de Deus para você, gente. É lindo, é maravilhoso. Você precisa, meu irmão, minha irmã, entender definitivamente que a oração, ela não é uma simples fórmula mágica. Você tem que tirar da tua cabeça que a oração não serve para apagar atitude errada, gente. A oração não serve para pedir para Deus tirar de você da ansiedade. Porque na palavra diz, ele fala assim, aquietai-vos que eu sou Deus. Deus não tira a ansiedade de você. Você que tem que se aquietar em fé, porque sabe que Ele está se movendo ao teu favor. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então, muitas coisas que a gente tem que entender no dia a dia, que você tem que tomar posse, meu irmão, minha irmã, e aprender a viver na nova aliança de uma forma plena. Senão, sua vida não vai mudar. Olha só. Por que você... Agora, é uma pergunta que eu faço assim, gente. Eu faço assim para as pessoas. Falo, gente... Por que então, se a pessoa não está tendo uma vida plena em Deus, por que ela fica às vezes gastando tempo com orações erradas e insistindo nisso? Em oração, em formato de pedido. E muitas pessoas não sabem me responder. Sabe por que elas não conseguem fazer isso? Porque a religiosidade no coração ensinou a orar de uma forma errada. Agora eu falo sempre para as pessoas, se você quiser continuar orando e viver na velha aliança, continue na velha aliança. Mas eu te afirmo com toda a minha convicção que a oração de pedir, de buscar, pedir, buscar, pedir, buscar, talvez não sirva mais para você. Eu já disse muitas vezes, irmão, que a oração é um alinhar do nosso coração com o coração de Deus. Se a oração ela tem a finalidade na qual o nosso coração se alinha com o de Deus, então por que pedir algo, gente? Sendo que tudo que for da vontade dele para nós será dado para você. O que adianta você ficar pedindo um monte de coisa para Deus que não é da vontade dele, gente? Vai se cumprir? Não vai. E às vezes as pessoas, com a própria força, conseguem uma coisa ou outra e falam que isso foi vontade de Deus, gente. Será que foi? Será que está conectado com Ele para saber se é a vontade dele ou não? Muitas pessoas, elas têm me perguntado isso, gente. Tá, Vinícius, aí, tá, eu entendi a nova aliança para oração pessoal. E para interceder? Para eu orar por outras pessoas? E a gente chama isso de intercessão, que é o tema da live de hoje. E o que significa intercessão? A intercessão, meu irmão, minha irmã, tipo de uma forma bem simples que eu vou explicar, é que você chega diante de Deus em prol de outras pessoas. Pode ser por uma pessoa, pode ser por uma situação, pode ser por uma cidade, até por uma nação. E na intercessão nós chegamos diante do trono de Deus em nome ou em favor de outras pessoas, a fim que a gente veja a intervenção divina em relação àquilo pelo qual estamos intercedendo. Muitas pessoas ensinam com relação à oração de intercessão por outras pessoas, que nós temos que orar até sentir um romper. Gente, eu discordo totalmente disso. As pessoas falam, ora até romper. Romper, como assim? Romper? Aí elas falam assim, porque a oração é um romper, até você sentir o romper. Gente, a oração não é algo que nós sentimos, gente. Mas é algo que nós fazemos pela fé. Não é sentimento, não tem nada a ver. Você não ora até sentir algo, não. Você ora até que você tenha convicção no teu coração que aquilo que você está orando está resolvido. Isso que é fé. Se não, meu irmão, minha irmã, não adianta nada. Se você não tem essa convicção, nem interceda. Não ore por os outros, gente. Intercessão sem fé é energia desperdiçada. Você não ora a não ser que esteja absolutamente convencido,
totalmente que aquilo que você está orando é a vontade de Deus, gente. E se essa é a vontade absoluta de Deus, você não precisa orar para Deus ser convencido, porque Ele já está convencido. E eu já falei isso diversas vezes. Sabe o que acontece, gente? A pessoa começa a orar pela outra pessoa. Aí fala assim para Deus: Senhor, eu estou orando, intercedendo para que o casamento de fulana de tal seja restaurado. Restaura o casamento, Senhor. Eu já falei para vocês, né, gente? Que Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. E Deus só restaura pessoas que estão com o coração aberto para serem restauradas. Porque Ele é gentil, Ele não invade o coração e não força você a ser o que Ele quer. Ele quer algo de você, mas você tem escolhas de ser o que Deus quer que você seja ou o que você quer ser. Então as pessoas vão lá e intercedem pelas pessoas, falando a vontade das pessoas, não a vontade de Deus. Tá, Vinícius, mas daí? Como é que eu vou saber a vontade de Deus para as pessoas? Gente, quem que sabe a vontade de Deus para as pessoas? O próprio Deus. E quem que é o próprio Deus habitando em mim e em você? O Espírito Santo. Só Ele, meu irmão, minha irmã, pode saber a vontade de Deus para quem você está orando. Então não adianta você ficar falando para Deus, tentando convencer Ele para ajudar aquela pessoa dentro da vontade da pessoa, ou às vezes dentro da sua vontade. Porque o que vale é a vontade dele, gente. Isso é jogar palavras ao vento. Por isso que eu falei, então, intercessão sem fé é energia desperdiçada. Gente, por que eu estou agora 16 lives falando de incredulidade do coração, gente? Porque se você não quebrar a incredulidade, a tua fé não é ativada nem para você, nem pelos outros. Só sua fé não é ativada, gente, o mover sobrenatural não vem sobre a sua vida. E nem pela vida das pessoas que você está intercedendo. Então, se você não deixar o Espírito Santo fluir em você, meu irmão, minha irmã, não adianta interceder. Você não ora, gente, você não ora a não ser que você esteja absolutamente convencido que aquilo que você está orando é a vontade de Deus. Gente, tudo na nova aliança, tudo, gente, não mudou. Incluindo a intercessão que nós estamos falando hoje, deve ser uma resposta à obra consumada da cruz. É uma resposta, gente, ao que Jesus fez na cruz por nós. E quando você faz isso, gente, Deus inicia a intercessão através de você. É lindo. A oração, gente, não é fazer com que a vontade de Deus seja tendenciosa à nossa vontade, gente. Mas um estilo de vida onde a vontade dele pode ser feita através da minha e da sua vida. Ele precisa de mim, de você. Mas se você não estiver, mas se você estiver com o coração cheio de incredulidade, gente, como é que ele vai te usar? Isso é muito importante. Infelizmente, a maioria das orações de intercessão são para tentar que Deus faça algo por outras pessoas. Senhor, vai lá, Senhor, quebra aquele coração de pedra, transforma em coração de carne. Eu orei assim, gente, muito tempo, tá? Senhor, vai lá, tira meus filhos das drogas. Não é assim que a gente ora, gente? Senhor, vai até aquela casa e quebra o coração daquela pessoa que me maltrata. Gente, isso aí é moeda de troca com Deus. Você está orando no Espírito, meu irmão, minha irmã? A maioria das orações de intercessão são assim, para que a sua vontade seja feita e não a de Deus, gente. E na verdade é aquilo que nós queremos que Ele faça por nós ou pelos nossos irmãos. Então, gente, o que vai acontecer? Nada. E a maioria dos templos físicos oram assim. Aí você está com um problema. Aí tem até grupo de intercessão nas igrejas, algumas tem, né, gente? Aí as pessoas se unem e ficam repetindo a mesma oração, tentando convencer Deus. Gente, isso me dá tristeza no meu coração. Tentando convencer Deus a ajudar a pessoa tal.
Não estão orando no Espírito, gente. Estão querendo fazer a sua própria vontade, a vontade dos outros. Não vai adiantar nada, gente. Aí fazem campanha de oração. Oração para quebrar as muralhas de Jericó. Oração para abrir o mar vermelho da vida financeira. Oração, campanha. Gente, misericórdia, gente. Quando uma pessoa fala para mim, que eu recebo depoimentos, que entendeu a nova aliança, que o Espírito Santo revelou a verdade e começa a caminhar em fé, de acordo com a nova aliança. Gente, vocês têm noção, a alegria que eu vejo que é uma pessoa livre da religiosidade. É uma pessoa livre para viver os sonhos de Deus. É uma pessoa livre para viver o sobrenatural. É uma pessoa a menos para morrer na religiosidade, gente. Porque a religiosidade é matar os sonhos de Deus em você. Então, não adianta nada, absolutamente nada, orar pelas pessoas se você não sabe qual a vontade de Deus para a vida delas. Ponto. Não adianta, gente. E todas as lives, como eu falei, eu falo algo chocante. Na live passada eu falei algo chocante sobre a espécie de demônio, né, gente? Eu acho que muita gente foi impactada com aquilo ali. Até eu fui quando eu entendi. Quando isso fez sentido no meu coração. Mas quando fez sentido no meu coração? Quando eu vi isso e fui orar. Espírito Santo, essa é a verdade? Orei, li a palavra. É isso aqui, Senhor? É isso mesmo? E a verdade foi revelada para mim. Como eu digo, meu irmão, minha irmã, tudo que eu falo aqui, pede para o Espírito Santo revelar a verdade. Porque é Ele o Espírito da verdade. Então, o que eu vou falar aqui para você é um pouquinho chocante. Uma coisa assim, eu e você, a gente não tem que ficar orando para que Deus salve as pessoas, gente. Muitas pessoas ficam orando para que Deus salve fulano de tal, salve ciclano. A salvação é pessoal, meu irmão, minha irmã. Olha só, a gente não deve fazer esse tipo de oração. Não existe evidência na Nova Aliança sobre isso. E eu acredito que esse tipo de oração é totalmente errado. E eu vou te explicar agora, dentro da palavra, por que é errado. Infelizmente, quase todos os ensinos que têm sido feitos sobre intercessão, meu irmão, minha irmã, é com base em princípios da velha aliança. E essa mentalidade tem que mudar. Mas isso é uma escolha sua. Ou você muda ou você não muda. E tudo é diferente na nova aliança, gente. Olha o que os apóstolos fizeram em Atos 4, gente. Eles tinham acabado de apanhar. Eles tinham apanharam muito lá. Foi uma passagem que eles apanharam e eles foram proibidos de pregar no nome de Jesus. E eles nunca oraram para que Deus continuasse salvando as pessoas através deles. Gente, a gente tem muito exemplo na palavra como orar na nova aliança. Na verdade, o que eles fizeram foi uma oração de quase 1 minutinho. E você vai achar isso em Atos 4. Eles não oraram para que as pessoas fossem salvas, eles oraram por si mesmos, pois entenderam que Deus não precisava ser convencido a salvar as pessoas, mas que nós, eu e você, precisamos pregar o evangelho com autoridade. Olha só o que diz o verso 29 de Atos 4. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha isso, gente. Eles não pediram para que Deus parasse as pessoas que estavam ameaçando ele, gente. Eles não pediram para que Deus salvasse as pessoas. E isso é muito claro. Foi uma oração de segundos que abalou todo aquele lugar. Olha o que diz Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, o que eles oraram? Concede aos teus servos, Senhor, que falem com toda a autoridade da tua palavra. Foi só isso. Só isso. E aí, meu irmão, minha irmã, depois que eles oraram, o lugar tremeu. A intercessão, meu irmão, minha irmã, não é em nenhuma hipótese. Pode ser uma tentativa de convencimento de Deus, gente.
para fazer algo por outros. Você precisa tirar isso da sua mente. Você nunca pode orar com uma verdadeira fé dessa forma. Se você ora assim, gente, você está orando totalmente fora da nova aliança. Você não precisa convencer Deus para curar outras pessoas, gente. Senhor, cura. Senhor, por favor, vai lá e cura. Você não faz isso, gente. Você ordena com a sua autoridade a cura. Câncer, vai embora. Doença nos rins, vai embora em nome de Jesus. Você tem autoridade no nome dele. Você não tem que pedir para Deus curar ninguém. Você tem que fazer uma oração em fé para aquela pessoa ser curada, mandando embora a doença, mandando embora a dor. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você tem que ter fé. E com incredulidade não se tem fé. E para isso você tem que assumir isso, gente. Assumir a sua autoridade no nome dele. Ele já nos deu toda a autoridade, gente. Mas nós temos que assumir a nossa autoridade. E você tem que combater essa maldita incredulidade. Pois a fé é a moeda do céu. Ela que move as coisas, gente. Inclusive, meus amados, eu vou dar continuidade nessa série Está Consumado. E a próxima série que eu vou fazer aqui, todas as segundas, vai ser o nome, eu escolhi o nome, Grão de Mostarda. Vai ser o nome da nova série, as segundas. Porque nós vamos falar da fé que move montanhas, que é a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. É só essa fé que você precisa. Então, meu irmão, minha irmã, não tente tirar algo que já está nas mãos de Deus. Deus, ele tem posse. As bênçãos estão em posse dele. E ele nos deu todas as bênçãos através da obra consumada da cruz de Jesus. Está tudo no teu depósito, gente. Já falei isso várias vezes, né? E quando você entender isso, você vai sentir a diferença nas suas orações pessoais e também nas orações de intercessão. Quando nós estamos falando de intercessão, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não está mais irado com as pessoas. Gente, a live que eu fiz isso, acho que foi o maior burburinho nos comentários do chat. Quando eu falei sobre o controle de Deus. Acho que as pessoas lembram aqui. Meus amados, Deus não está mais irado com as pessoas. E nas primeiras lives você tem que ir lá ver. Eu não vou falar sobre isso. Eu falei muito sobre isso. Você tem que entender a bondade, a bondade de Deus, gente. Se você não entender o caráter de Deus e a bondade dele, como ele é bom e maravilhoso, você sempre vai fazer as coisas com medo. Gente, esse final de semana foi um final de semana incrível na minha casa. Foi minha despedida e aniversário dos meus pais, 61 anos de casado. E eu estive lá e teve um casal que é muito amigo meu, muito chegado. E, gente, eu vejo assim, é um exemplo que eu vou dar, não vou citar nomes. Gente, eles vivem num templo que prega a velha aliança. E lá, os pastores, as pessoas lá ajudam muito eles, ajudam. E eles ficaram tão assim gratos pelo que aquelas pessoas estão fazendo por eles, que eles têm um certo receio de sair daquele templo devido à bondade daquelas pessoas para com eles. Gente, olha só. Às vezes a pessoa está ouvindo o que não é a verdade e está ali por causa dos homens. Gente, para com isso, meus irmãos e irmãs. Olha, gente, para de olhar para as pessoas. Para de orar para o pastor. Para de olhar para o Vinícius. Para de olhar para o pregador. Olha para Jesus, gente. Conecta-se a você. Você tem contato direto, gente. Você não depende do Vinícius. Você não depende da Regina, minha irmã. Você não depende de ninguém, gente. O único obstáculo para você criar uma comunhão com Deus é você mesmo. É a incredulidade que está entranhada aí, gente. E quando eu vejo alguém que consegue isso, gente, eu fico, Senhor, mais um. E, gente, são vários, tá? Vários testemunhos. Quando nós estamos falando sobre isso, sobre intercessão, gente,
Eu vejo assim, porque as pessoas já estavam perguntando isso há algum tempo. E o princípio não mudou, gente. É o mesmo. No Velho Testamento, olha só, no Velho Testamento, quando a Bíblia fala que nós precisávamos de alguém da brecha entre Deus e o homem. Por exemplo, tinha um intercessor lá, que era Moisés, que era o intercessor do povo hebreu, né? Naquela época, Deus estava irado com o homem, gente, em função do pecado. Então, nesse contexto, a intercessão estaria entre um Deus irado e o homem que pecava. Não faz sentido? Naquela época, na velha aliança, a intercessão estaria, Deus estava bravo com o pecado, e o homem que pecava, Deus estava irado com o homem. Se nós não pararmos de orar da forma que nós orávamos, nós vamos estar negando a obra consumada da cruz, gente, porque todos os nossos pecados foram levados na cruz, está consumado, Deus não está mais irado, Ele derramou a sua ira na cruz, sobre Jesus, está em Isaías, gente, a ira dele foi derramada no Filho. Hoje eu falo muito isso, gente, eu sempre penso nisso, quando Deus olha para o Vinícius, Ele não olha, Ele não me vê, Ele vê Cristo em mim. Quando Ele olha para você, meu irmão, minha irmã, Ele vê Cristo em você. Está consumado. E quando nós servimos a Deus com medo, porque nós pecamos e achamos que Deus está irado conosco, que ele nos castiga, que Ele vai nos castigar pelo nosso pecado, nós servimos um Deus com medo, gente. Não por amor. E é o que a gente mais vê por aí, gente. Isso é pecado, hein? Olha só, Deus vai... Só que sabe qual é o problema, gente? A gente foi criado assim desde pequeno. Os pais falavam assim, ó, Deus vai castigar, hein? Não é assim que os pais falavam antigamente? Até hoje falam. Isso vai entranhando na tua mente. Então você precisa dessa metanoia, mudança de mente, gente. Quando você combate a incredulidade do coração, começa a mudança de mentalidade, começa a agir do Espírito Santo, começa ações de Deus a acontecer na sua vida e na vida dos outros através de você. Se nós não pararmos de orar da forma que nós orávamos, meu irmão, de novo, estamos negando a obra consumada da cruz. É como se nós olhássemos para Jesus, lá naquele madeiro, derramando sangue por nós, e falar, Senhor, eu não acredito nisso. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19, gente. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Presta muita atenção nisso. Deus não está levando em conta os pecados das pessoas, gente, porque Ele já colocou todos os pecados em Cristo. Jesus levou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Olha esses versículos. Aí você fala, então eu posso pecar, Vinícius? Irmão, se você quiser, você peca, mas o pecado tem uma consequência. Olha só os versículos. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, não há condenação sobre você. Se você está em Cristo, como diz aqui, não há condenação. Hebreus 10:17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Romanos 8:2. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então as pessoas, gente, servem a Deus por medo de serem castigados. Isso é triste demais de ver nos tempos, gente. As pessoas servindo a Deus, fazendo as obras, sendo que Deus não se relaciona conosco através de obras, fazendo obras da carne, sem uma condução espiritual do Espírito Santo, até com uma boa intenção, achando que estão se relacionando com Deus, achando que estão servindo a Deus. Isso é triste, a maioria dos templos pregam isso. Ninguém, gente, uma coisa que você tem que botar na tua cabeça: ninguém vai para o inferno porque peca. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam o sacrifício de Cristo.
Gente, de novo, as pessoas não vão para o inferno porque pecam, mas porque elas rejeitam o sacrifício de Jesus. E a forma que nós oramos demonstra um Deus irado, gente. Um irado contra o mundo. Irado contra quem está no pecado. E eu acredito que isso seja uma estratégia, sabe de quem, gente? Do diabo. Eu acho. Só pode, gente. Isso é uma estratégia do diabo. Para que as pessoas não desfrutem do amor de Deus e olhem para Ele como um Deus bom, zeloso e incrível. Mas como um Deus irado que está olhando tudo que você está fazendo de errado o tempo todo. Sabe o que está acontecendo, meu irmão, meu irmão? A maioria dos cristãos está tentando convencer a Deus. Esse é um fato, tá? Esse é um fato que eu bato todas as lives. Nós não estamos orando, gente, pelo mundo em autoridade. Quando Jesus nasceu, foi declarado assim em Lucas 2,14: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual paz? Os anjos não estavam falando que agora só haveria paz e as guerras acabariam, mas que haveria paz entre Deus e os homens. Que Deus não iria se irar mais, que o tempo era de graça. Não há mais negociações, meu irmão, minha irmã. Não se negocia com Deus, não se faz voto com Deus, não se faz jejum para conseguir alguma coisa, não se ora para pedir nada, porque já foi pago, está consumado. Quem precisa ser convencido nesse mundo, meu irmão, minha irmã, são as pessoas, para que entendam e aceitem o sacrifício de Jesus na cruz, e não Deus, porque Deus já está convencido, sempre esteve. Nós precisamos, irmão e irmã, orar no Espírito, combater a incredulidade no coração e fazer orações ousadas com autoridade e encorajadas. E agora, meu irmão, minha irmã, eu vou falar sobre o maior intercessor. Quem é o maior intercessor, gente? Meu irmão, minha irmã, se o Espírito deve conduzir a nossa vida, isso também inclui a nossa vida de oração. Nós precisamos aprender a cooperar em unidade com o Espírito Santo. Ele é o maior intercessor, gente. Ele está em mim e você. A intercessão não deve ser usada para tentar manipular Deus, gente, ou pessoas para que possamos ter o que queremos. Eu vou repetir isso 500 mil vezes para você. Toda manipulação, meu irmão, minha irmã, nós podemos considerar feitiçaria. Já falei isso numa live, né? Eu chamo de macumba gospel. É uma abominação diante de Deus, gente. Tentar manipular. Que Deus mude a pessoa, gente. Isso não existe. Como na nova aliança tudo começa, gente, com a obra consumada da cruz, você tem sempre que olhar para ela. A intercessão também deve ser da mesma forma. É Deus quem a inicia e nós respondemos. O Espírito Santo intercede e nós respondemos. Nós devemos decidir render o nosso corpo, meu irmão, minha irmã, como sacrifício vivo em oração diante de Deus. Está na palavra. Ofereça-se em sacrifício vivo para que Deus te use e interceda através de você, para você orar pelas pessoas. E jamais nós podemos esquecer que é o Espírito Santo que conduz a oração. Gente, Romanos, eu amo essa palavra. Nós lemos que o Espírito Santo intercede por nós. E está em Romanos 8:26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Olha só, gente. Gente, ó, ele fala que nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, já que o Espírito Santo está intercedendo por todos os cristãos com orações, que às vezes não precisam nem ser expressos por palavras, gente, você não acha que seria uma boa ideia eu e você nos juntarmos a Ele, gente, em vez de ficar insistindo em orações erradas?
Isso significa que nós precisamos aprender a ser sensíveis a Ele. E só nós vamos ser sensíveis ao Espírito Santo com o coração cheio de fé, livre de incredulidade. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito e seguir a direção dele sobre como interceder, gente. Porque o Espírito Santo vai te usar e vai orar pelaquela pessoa, pela vontade de Deus para aquela pessoa, não pelo que você acha que é. Senão suas orações pelos outros, meu irmão, minha irmã, serão apenas palavras jogadas ao vento. Você está conseguindo entender isso, meus amados? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tive que pedir muita revelação do Espírito para conseguir entender tudo isso no meu coração. Nós precisamos seguir a direção do Espírito. E ele vai te levar à intercessão exatamente como está descrito no versículo de Romanos 8, que eu li agora para vocês. Você não vai ter palavras para expressar suas orações e o encargo em seu coração, gente. Gemidos profundos virão ao seu espírito e sairão pela sua boca. Oh, glória a Deus! E da onde a gente tira a ideia de que a única maneira de expressar orações é através de palavras, gente? Pode ser através de gemidos. Muitas coisas que a minha irmã estava orando, na hora que ela estava orando em línguas, que estava saindo, ela estava intercedendo por alguém que, se a pessoa estava sensível ao Espírito, ela entendeu. Você está entendendo, gente? Nós não precisamos expressar nossas orações só por palavras. É vital, gente, que os cristãos tenham essa compreensão e aprendam que orar não é fazer que Deus se curva à nossa vontade, mas fazer com que a nossa vontade esteja em total conformidade com a vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita através de nós, gente. É por isso que a intercessão, em cooperação e alinhamento com o Espírito Santo, é tão importante. As suas orações, meu irmão, eu te pergunto agora, para as outras pessoas, estão de acordo com a vontade de Deus para aquelas pessoas? Se você responder agora para mim de imediato no teu coração, falar assim: Vinícius, eu não sei. Isso expressa, meu irmão, que as suas orações pelos outros estão sendo realizadas pela carne e não através do Espírito. A gente precisa lembrar de que não é a nossa intensidade que traz o céu à terra, gente. Não é a intensidade da tua oração que faz o céu vir, mas a nossa fé ao orarmos. Não é a intensidade, é a fé que move, gente. E quando nós aprendemos a cooperar com o Espírito de Deus em intercessão, é que nós removemos todas as limitações que nós frequentemente enfrentamos na oração. Deixe o Espírito Santo interceder na sua oração, meu irmão. Na palavra também diz que todos nós somos chamados a interceder. Olha o que a Bíblia diz. Ela dá instruções claras de que todos os cristãos devem interceder. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim, olha o que Paulo diz. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Gente, essa passagem bíblica está dizendo, antes de tudo, que nós precisamos interceder por nosso governo. Imagine, meu irmão, minha irmã, como seria o Brasil, nosso amado país, se toda a reclamação que cada cristão fizesse sobre o governo fosse substituída por uma oração de intercessão no Espírito. Vocês têm noção disso, gente? Imagina como seria nosso país. E Paulo nos diz aqui nessa passagem que o resultado de uma intercessão, ou seja, através do Espírito, será uma vida tranquila e pacífica e a salvação dos homens, gente. E o que nós mais vemos hoje é o quê? Há muitos cristãos, inclusive, são mensagens reclamando do governo corrupto.
Gente, eu nem olho isso. Eu gostaria, gente, de desafiar cada um de vocês com um pensamento de radical. Eu penso que nós temos exatamente, gente, o governo que milhões de pessoas, inclusive os cristãos, declaram constantemente. E se nós quisermos que nossa nação mude, nós precisamos aprender a interceder por nossos líderes, gente. E declarar o que Deus diz e não a mídia. Nós temos muitas promessas e profecias maravilhosas para o nosso país, gente. Então vamos declarar essas promessas para o nosso país. E chega de mimimi, ficar mimimi, que eu não sei o que, eu apoio fulano, não sei o que. Gente, para com isso, gente. Agora eu quero falar sobre o maior exemplo. Eu falei, quem que tem que interceder na tua oração? O Espírito Santo. Agora eu vou falar do maior exemplo que nós temos na Bíblia de intercessor. Paulo. Gente, eu amo Paulo demais. Paulo foi o grande exemplo no que se refere à intercessão, gente. Se a gente ler suas cartas, gente, ele intercede constantemente pelas igrejas. Se os líderes, gente, se cada líder aprendesse o segredo do apóstolo Paulo, às vezes até sabe, né, gente? De passar um tempo intercedendo por suas igrejas, eles teriam mais paz na igreja deles, mais frutos, menos estresse e menos problemas para resolver. E segue aqui, gente, um breve resumo que eu coloquei aqui para vocês, pelos quais Paulo intercedia, para que as igrejas tivessem o quê? Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus. Era isso que Paulo intercedia pelas igrejas. E para que os olhos do coração deles fossem abertos. Olha o que ele diz em Romanos 10:1. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, para a salvação da nação, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Aí ele orava para que eles fossem aperfeiçoados. 2 Coríntios 13:9. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês são fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Gente, para quem acompanha aqui, ore antes de dormir, é uma oração que eu faço, a gente só agradece. Eu oro por todos vocês, usando o exemplo de Paulo. A única coisa que nós pedimos é o espírito de revelação, sabedoria e entendimento. E nós depois nos apropriamos das promessas de Deus pela fé. É isso a oração, gente. Aí olha só. Filipenses capítulo 1, versículos 4-11. Olha só o que diz. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde a primeira dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Olha o que ele fala agora no final. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tá vendo, gente? Paulo fica pedindo para tirar a tribulação da igreja, das pessoas. Ele quer que as pessoas entendam, gente, a nova aliança. Ele quer que as pessoas tenham revelação. Eles querem que o Espírito Santo conduza a vida delas. Olha só, para que eles forem... Ele orava ainda para que as pessoas fossem cheias do conhecimento da vontade de Deus, vivendo de modo digno,
Olha só o que ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios. O que ele está pedindo? Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que você fica cheio do conhecimento da vontade de Deus? É quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque a vontade de Deus está no próprio Espírito que está em você. A própria vontade de Deus já está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Você está entendendo? E ele continua assim: com toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, ele fala assim, para que a igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Tá vendo, gente? Se todo líder constantemente orasse por essas coisas, com seriedade, meu irmão, e em fé, a favor das pessoas da sua igreja, gente, nós teríamos igrejas maduras, poderosas. Só que o que acontece? A pessoa chega para o líder e o líder começa a falar: então tá, vamos orar por isso. Senhor, restaura o casamento dela. Eu profetizo que o casamento dela seja restaurado. Não é assim, gente? Eu profetizo que não sei o que, papapá. Gente, não adianta nada, meu irmão. Adiantou para você? Eu não sei. Eu creio que não. Nós precisamos entender a importância da oração, gente, também uma coisa preventiva. A maioria dos cristãos usa intercessão para apagar incêndio, gente. E a oração preventiva impede que o incêndio comece. A questão é que ela não traz... Sabe por que as pessoas não fazem muita oração preventiva? Porque ela não traz glória ao homem. Já que apenas a eternidade vai mostrar o que teria acontecido se alguém não tivesse orado. E nossa carne gosta de se vangloriar, infelizmente, do sucesso das nossas orações. E isso se chama, sabe o que, meu irmão, minha irmã? Justiça própria. Assim de cristão, com justiça própria. Você tem que lembrar que eu estou falando especificamente hoje, gente, da intercessão sobre outras pessoas. Não de uma oração para que Deus solucione nossos problemas. Porque nossos problemas, eles já foram solucionados há 2000 anos atrás, na cruz. E uma coisa, gente, para a gente fechar, para você entender a diferença entre a oração da velha e da nova aliança. Olha só, gente, isso. Dá licença. Na velha aliança, as pessoas oravam olhando para o futuro, para o que Deus faria em resposta às suas orações. As pessoas não oram assim hoje, gente. Você ora, olhando para o futuro, esperando o que Deus vai fazer em resposta à tua oração. Não é assim que as pessoas oram? A maioria dos cristãos oram na velha aliança. Agora, na nova aliança, meu irmão, minha irmã, nós não olhamos para o futuro. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você entendeu isso aqui, gente, não precisa entender mais nada da live. Na nova aliança, você não olha para o futuro, você olha para o passado. Nós olhamos para 2000 anos atrás, para o que Jesus fez naquela cruz. Nós não precisamos olhar para o futuro, porque nosso futuro já está escrito na cruz. Você não olha para o futuro, você olha para Ele somente. Você olha para o que Ele fez e se apropria pela fé, porque tudo já é seu pela obra consumada da cruz. Isso é lindo, gente. Olhe para a cruz. Através da morte e ressurreição de Jesus, nós somos colocados, gente, olha isso aqui, gente, olha só. Através da morte de Jesus na cruz, nós somos colocados num lugar diferente de onde nós oramos agora, gente. Em Efésios, capítulo 1 e 2, gente, nós lemos que agora nós estamos nos lugares celestiais. É o que está escrito na palavra. Você crê no que lê?
muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Olha só o que diz em Efésios capítulo 1, 20 e 23. Gente, olha só. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à de sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Nós somos a igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E onde Jesus está? Nas regiões celestiais. E aqui diz em Efésios 2,6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, isso tem que soar no teu coração com uma revelação. Você está tendo noção de onde nós oramos? Da posição que nós oramos? Nas regiões celestiais. Se eu e você estamos nas regiões celestiais em Cristo, é de lá que nós oramos, acima de qualquer governo, autoridade, poder ou domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Gente, se Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés, e Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo, onde estão essas coisas também? Embaixo dos meus pés e dos seus pés. Olha a autoridade que você tem, meu irmão, minha irmã. Então, meus amados, eu espero que essa live tenha falado do seu coração. Era uma dúvida que muitos tinham, e eu sei que ainda vão ter outras dúvidas. Participe do grupo do Telegram, lá eu posso falar um pouquinho mais com vocês. Mas, irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma oração de intercessão na nova aliança. Não adianta você orar por alguém sem fé. Não adianta você orar por alguém sem que o Espírito interceda. E não adianta você querer orar por um grupo de pessoas sem ser como Paulo orou, pedindo apenas que as pessoas tivessem a plena revelação do conhecimento de Deus, a profundidade disso. E, gente, é assim que eu oro para as pessoas, é assim que eu intercedo. E quando é um caso, e detalhe, gente, com relação a doenças que eu falei no início, manda embora. Você tem essa autoridade aqui, gente, que eu li agora no final. Manda embora a doença. Pare de pedir para Deus curar a pessoa, gente. Deus cura ela. Usa a sua autoridade e manda aquela doença embora no nome de Jesus. Mas para isso você tem que ter fé e combater a incredulidade do seu coração. Tá bom, meus amados? Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Amo muito vocês em Cristo, vocês sabem disso. E, gente, vai ter muito conteúdo, muita coisa nova no canal que eu estou para colocar. Eu vou criar uma nova série sobre a nova aliança. E, gente, tem muita coisa boa. Se aproprie dessa palavra, tome posse pela fé e peça ao Espírito Santo para revelar a verdade do seu coração. Fala para ele: Espírito Santo, isso tudo que o Vinícius está falando para nós é a verdade? Porque só a verdade liberta, irmão. E às vezes você está vivendo com verdades que não são verdades, são mentiras, e você tomou como verdade para você. Tá bom? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais esse momento, junto com meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por me conduzir nessa jornada incrível e maravilhosa, Senhor, apresentando aos meus irmãos e irmãs a verdade sobre a nova aliança e a obra consumada da cruz. Que essa palavra tenha tocado os corações daqueles que abriram o coração para que o Espírito revelasse a verdade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Peço a Ti, Senhor, pelos meus irmãos somente esse espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento e entendimento, Senhor, da Tua palavra e da verdade que nela está. Senhor, eu peço também, Senhor, que eles abram o coração e olhem para a cruz somente.
porque a cruz é suficiente. A obra consumada da cruz é suficiente, está consumado. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, por ter derramado o sangue naquele madeiro por nós, por mim e pelos meus irmãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olha para nós. O Senhor olha com carinho incrível e amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor intercede por nós todos os dias perante o Deus Pai. Enquanto nós dormimos, o Senhor está intercedendo. E quando nós acordamos todas as manhãs, o Senhor está sorrindo para nós e falando o quanto nos ama. Obrigado por esse amor incondicional. E, Senhor, que nós recebamos esse amor e levemos esse amor para outras pessoas, para que elas sintam verdadeiramente a presença de Deus em suas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Beijo no coração. Continue acompanhando os vídeos do canal. Beijo no coração, gente. Até a próxima. Beijo. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.